O câncer de intestino já é o segundo colocado em incidência entre homens e mulheres no Brasil. E setembro foi o primeiro mês de comemoração para combate e prevenção desse tipo de câncer. Estima-se que quase 45 mil pessoas terão esse diagnóstico em 2022. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre aspectos relacionados aos sintomas da doença, como se faz o diagnóstico, quais são os métodos e medidas preventivas e se em todas as cirurgias para esse tipo de câncer há necessidade de usar bolsinha de colostomia. Então tá preparado? Vamos lá? Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Nishimura e eu sou coloproctologista. E antes de começar esse vídeo, eu ia pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, dá uma curtida, não custa nada para você, mas para mim é muito importante para fortalecer o canal e continuar produzindo mais vídeos para vocês. Bom, nesse mês celebramos o Setembro Verde, tá? Que é o mês de combate e prevenção do câncer de intestino. Eu queria dizer para vocês, os principais sintomas que os pacientes acabam desenvolvendo no diagnóstico desse tipo de tumor. O principal deles é a mudança do hábito intestinal. Então o paciente tinha um intestino reguladinho, ele começa a ter o quê? O intestino ficar preso, eventualmente ele solta de uma maneira brusca. Então ele tinha um intestino que funcionava direitinho e ele começa a ter essa alteração. Outro fator é relacionado a sangramento. Então os pacientes acabam referindo sangramento nas fezes, sangramentos vivos, e isso pode estar relacionado ao câncer. Anemia de causa indeterminada, fraqueza, cansaço, distensões ou dores abdominais. Então são sintomas que podem estar relacionados ao câncer de intestino. Mas, pessoal, eu quero lembrar vocês que 70% dos novos casos de câncer de intestino, o paciente não tem sintoma no momento do diagnóstico. Ou se tem, ele apresenta num período muito curto. Que eu digo assim para os pacientes, que o período que ele começou a ter sintoma, ele já tinha câncer antes disso. Então, às vezes o paciente ele começa a ter sintoma, mas o câncer começou numa célulazinha que chama pólipo. É uma pequena verruguinha no intestino que começou há 5, 8 anos atrás. Então, pessoal, é muito importante fazer os métodos preventivos. E como que a gente faz o diagnóstico desse tipo de tumor? O diagnóstico ele é feito através de exames complementares. O principal deles é a colonoscopia. Então a colonoscopia a gente vai introduzir uma câmera pelo ânus e pelo reto que vai subindo por todos os cólons para fazer uma avaliação da parte interna do intestino, que é a mucosa. Tendo feito isso, a gente pode identificar algumas lesões que são os pólipos, que eu sempre digo que são as sementinhas do câncer de intestino, e nesse momento já fazer a ressecção dessas lesões, evitando que elas se degenerem, cresçam de tamanho e evoluam para o câncer. Mas, nos casos do paciente ter lesões já tumorais instauradas, a gente faz biópsia através da colonoscopia, que vai fazer essa determinação anatomo-patológica, e aí a gente vai seguir para o tratamento. Outros exames complementares que podem ser instituídos é a cápsula endoscópica, colonoscopia virtual, que são exames que através de métodos de imagem a gente consegue fazer a identificação das lesões tumorais. Fator negativo para esses métodos é que eles não conseguem fazer biópsia. Então a gente usa esse tipo de diagnóstico quando os pacientes não conseguem realizar a colonoscopia, seja por uma condição clínica, seja por uma dificuldade de realizar a colonoscopia, ou seja por a rejeição ao método da colonoscopia. Exames populacionais podem ser realizados e devem ser realizados em todos os pacientes com mais de 45 anos, como por exemplo a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame super importante para a gente poder tentar fazer também esse diagnóstico precoce. Entretanto, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre isso e falo para vocês que pesquisa de sangue oculto nas fezes em pacientes com câncer nem sempre dá positivo, mas é um exame que para avaliação populacional é importante para a gente poder tentar ficar alerta no caso de positividade. E como que a gente vai fazer a prevenção? Eu disse que o método diagnóstico é a colonoscopia, então o melhor método de prevenção é a colonoscopia, que deve ser realizada em todos os pacientes, sejam homens ou sejam mulheres com mais de 45 anos. Pessoal, isso é super importante. Muitas vezes os pacientes falam, eu não tenho sintoma, eu não tenho nada, então eu não preciso fazer. Isso, na verdade, acaba, eu sempre falo para os pacientes, é como se fosse uma roleta russa.
Então a gente vai lá, passou um ano, passa 2, não teve nada, não tem nada. Uma hora isso pode acontecer e aí a gente vai pensar, poxa, eu devia ter feito um exame que é super simples, que com uma pincinha ia tirar essa semente do câncer e não ia evoluir para um quadro avançado, por exemplo. Então todos os pacientes com 45 anos devem fazer esse método diagnóstico, que é a colonoscopia. Se você tiver história familiar, né, de câncer de intestino, de mama, cérebro, endométrio, tireoide, é importante fazer a partir dos 40 anos de idade ou 10 anos antes do parente mais jovem ter tido câncer. Então, pessoal, não subestime as indicações. O câncer de intestino tem aumentado cada vez mais na população, não é totalmente relacionado a fatores familiares, história genética, mas sim, em 80 a 90% é relacionado a fatores externos. A sociedade está mudando seus hábitos, tem aí a questão do sedentarismo, excesso de peso, alimentos industrializados, ingesta pobre em fibras, deixa de tomar água, não pratica atividade física. Então assim, está muito relacionado a fatores externos e nem sempre a história genética. Então se você não tem ninguém na família que teve câncer, não vai pensando que você não pode ter também, tá? Então previna-se, como eu sempre digo, a prevenção ainda é a melhor escolha. E sobre a cirurgia, que é uma das formas de tratamento do câncer de intestino, muitas pessoas me perguntam sobre o uso da bolsinha de colostomia. Pessoal, eu queria dizer para vocês que em algumas situações realmente ela é indicada. Por exemplo, quando a gente vai fazer ressecções de câncer de reto muito baixo, há necessidade de fazer um estoma de proteção, que pode ser temporário e depois faz o fechamento. Então, pacientes que vão para uma cirurgia eletiva de cólon, por exemplo, tumor de cólon, normalmente a gente não faz uma derivação com uma bolsinha de ostomia. Entretanto, nos pacientes com câncer de cólon, que vão para uma cirurgia de urgência, seja por uma perfuração ou por uma obstrução, a maioria dos casos acaba se fazendo uma bolsinha de ostomia. Então, por isso é importante fazer métodos preventivos, pegar um câncer no quadro inicial, não complicado, para a gente não ter esse tipo de situação. Então, pessoal, fica essa informação que nem todo câncer de intestino, toda cirurgia que para realizar a ressecção desse tumor, precisa de fazer o uso da bolsinha. E o mais importante é você conversar com o seu coloproctologista, ver os métodos de tratamento, as formas de abordagem cirúrgica, seja aquelas cirurgias cortadas, por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica. Então, essas dúvidas é muito importante no momento da consulta você tirá-las com o seu coloproctologista. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o assunto, mande nos comentários, vou ter o maior prazer de responder a todos vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe com seus amigos, talvez faça importância para eles e faça sentido também para poder acabar difundindo mais informação e mais pessoas ficarem por dentro do assunto e assim ajudando na prevenção desse que, mais uma vez, é o segundo em incidência no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá!